são os meus sócios. E agora? Potencialize-se. Já que vamos potencializar a empresa familiar hoje com essa dica, né? Bom dia! Vamos começar outubro com o pé direito. Bom dia, Elaine. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes da nossa querida rádio Bom Jesus FM, família que eu amo tanto. Eu também. É uma família maravilhosa. Ganhei até caju ontem, amiga. Que delícia. Que delícia. Sem não sobrou nem um pouquinho pra mim, não? Ai, já que, olha, eu tava com tanta vontade que eu comi tudo. Eu amo caju Nem também. para minhas filhas assim, eu dei um só para cada uma e falei, o resto é meu. Ai, que delícia, gente. Elaine, Bora. falar em família no negócio já é difícil. Escolher um sócio é difícil. Agora, ter os pais como sócio, eu acho que é o maior desafio de um empreendedor. Gostei, não é difícil. O desafio é maior. É um É um desafio. desafio. Porque envolve várias questões, né? A gente tem que lembrar que é o seguinte, né? Uma das maiores características de uma empresa familiar é que, em média, 85% de todas as discussões que acontecem dentro da empresa estão ligadas tanto aos pais com os filhos como entre irmãos, né? Existem outros laços dentro da empresa, mas 85% das discussões, dos problemas de relação estão envolvendo pais e filhos. Então, aí a gente está falando de um tendão de Aquiles, né? É um assunto que é pouco conversado, mas que, se você parar para pensar, é o que mais influencia no sucesso ou no fracasso de uma empresa familiar. Até porque, geralmente, a empresa familiar, quando eu tenho os meus pais como sócios, é porque, geralmente, eles deram o pontapé para o surgimento dessa empresa, né? Sim, sim. Geralmente. Geralmente. Existem. Ali a gente está falando de dois casos específicos, né? Ou eu abri o negócio e trouxe meus pais para tocar o negócio comigo como sociedade, ou os meus pais já tinham esse negócio e eu vim depois como sócio. Então, eu até, dentro dessas duas vertentes, eu não quis levar para distinções separadas, porque, no final das contas, é a relação em si. Verdade. Não é mesmo? É a relação em si que vai trazer esse resultado positivo para o negócio, né? Então, a grande questão, o grande processo, de fato, o tendão de Aquiles desse tipo de negócio é como os papéis se confundem dentro do negócio. Então, eu sou pai e mãe fora do negócio, mas dentro do negócio eu sou sócio. Então, eu estou no mesmo nível. Uhum. E aí chega um momento que... Aí, até entender esse nível que você falou, que eu acho que fica aquela dificuldade de olhar um para o outro não como pais e filhos, mas sócios. É o primeiro desafio, digamos assim. É o primeiro e maior desafio. É o maior, Jaqueline? Porque a partir dele vão vir as outras ramificações desse problema, né? Então, assim, por que isso acontece, né, Elaine? Primeiro, porque são gerações diferentes. Então, eu tenho vivências diferentes dentro do negócio. Eu venho com experiências diferentes. Eu tenho, basicamente, ou uma geração baby boomer ou uma geração X, aí sendo os pais do negócio, né? Os pais dentro do negócio. E eu venho com uma geração sempre seguinte como filho, né? Tendo o papel de filho fora do negócio. Então, são gerações totalmente diferentes. Um preza por segurança, estabilidade, o outro já aceita correr mais riscos. Então, quando isso se junta no negócio, se você não tem a comunicação, isso não traz benefício nenhum para a empresa, porque aí começa uma guerra de egos. Né? É uma guerra de egos. Então, outra questão dentro do que acontece é uma visão diferente para o negócio. Então, o pai tem um desejo para a empresa e o filho tem outra.
E aí, quando você não alinha essas vontades, né, esse sonho para com a empresa, começam as discussões. E aí entra nas características de cada um deles, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio, Elaine, para essa relação dentro do negócio é disciplina, para você conseguir levar os processos de uma forma profissional, porque aí a gente está falando do seguinte, né? Eu sou dono da empresa, se eu tenho uma viagem para fazer, uma viagem particular, eu simplesmente eu vou e deixo a empresa na mão do outro. Sendo pai, sendo filho, independe disso. Quando eu tenho uma relação profissional com o negócio, eu tenho que organizar isso de forma profissional. Não é simplesmente, porque o meu pai é meu sócio, ou porque o meu filho é meu sócio, muito bom, eu vou lá e... Marco a passagem e vou. E se esqueça do resto. Essa semana eu tava andando de Uber na terça-feira, se eu não me engano. Foi na terça-feira. E eu conversando sobre o meu trabalho aqui na rádio e também falando sobre o meu nicho de mercado, que são os negócios familiares. E aí, o Uber, ele deu o testemunho dele, da experiência dele. Ele trabalhou dos 13 até os 20 anos com o tio não tinha filhos, então ele basicamente era o filho, né? Uhum. E ele foi trabalhar com esse tio. E ele falava assim, o meu tio, ele achava que eu tinha que me dedicar exatamente como ele. Eu, sendo um colaborador, eu tinha que me dedicar exatamente como ele, por eu ser da família. Então, se ele queria fazer alguma coisa no final de semana, ele simplesmente não me consultava se eu tinha alguma coisa para fazer no final de semana. Ele só marcava e falava, toma conta do restaurante. E ele tinha que ficar e tinha que desfazer de todos os programas que ele tinha se colocado para fazer. Então, essa mistura de papéis é muito complicado dentro da relação familiar. E entre pais e filhos é mais ainda. Porque é difícil você desligar a chavinha na cabeça que, aqui eu sou o gestor e eu tenho uma outra pessoa que também é gestora. Esse processo de desligar a chavinha e fazer o processo de forma profissional é muito difícil. Então, a grande dica para essa questão é o seguinte: quando você for tomar uma decisão como essa, de fazer uma situação como essa, sempre coloque na cabeça o seguinte: se fosse uma pessoa que não fosse meu parente, eu faria desta forma? Entendi. É assim então, que eu trataria? Eu tenho que olhar ou o meu filho ou os meus pais como um colaborador da empresa. Sim, né? Sim. Não como uma família. Porque assim, em casa, o serviço doméstico, você vai falando, faz isso, faz aquilo, né? Uhum. Mas na empresa, não. Porque a hierarquia familiar, a hierarquia fora da empresa é uma coisa. Né? Então, os primeiros são os pais, os filhos vão na onda deles. Uhum. Né? Já dentro do negócio, cada um tem o seu papel. E muitas vezes, nesse caso aqui, né, a gente está falando de sociedade, não existe quem manda mais e quem manda menos, porque é uma sociedade. Né? Então, os dois estão no mesmo nível. Então, aí entra novamente aquela questão que eu falei alguns encontros atrás. Todo acordo, ele é bem-vindo. Nesse caso, porque quando chega uma situação como essa, tá lá o acordo. Eu não posso ultrapassar aquilo ali porque eu estou deixando de cumprir um processo que foi definido em conjunto. Então, eu não vou fazer esse acordo sozinho. Né? Não é eu cordo, né? É acordo, todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, essa decisão... E é bom que se escreva isso, né? Exatamente. Jaqueline, que faça um documento, escreva o cargo, as funções de cada um, para que a pessoa vai lá, de vez em quando, dá uma olhada, leia esse documento. Não é uma forma de, digamos assim, está querendo... deixar isso, não está confiando na minha palavra. Não é isso. É uma forma de organizar a própria agenda. Sim, até porque... tudo que não é organizado,
a gente perde muito tempo para resolver. Jaqueline. Quando a gente tem um processo muito bem definido, o que eu levaria talvez 1, 2 horas, 1 semana, 1 mês para resolver, com um processo desenhado, eu vou resolver em 5 minutos. E, gente, quem se organiza, cria uma agenda para o negócio, independente se é familiar, se é como no meu caso aqui, você consegue criar um projeto, desenvolver esse projeto, ter o desenvolvimento desse projeto e depois concluir. Sim. Sem agenda, você só cria projeto, mas não tem resultado. Exatamente. Isso é muito importante para qualquer negócio, pequeno, grande, ou se você é o colaborador de uma empresa. Tenha em mãos agenda. Os 3 pilares dos desafios, né, desse tipo de negócio familiar é a disciplina de seguir esses acordos, né, esses processos, o respeito para com o outro, né, essa questão da hierarquia que se tem no negócio e não a hierarquia familiar, né, e o principal é desenhar acordos justos, né? Então, quando você sentar para desenhar esses processos, faça de forma justa, porque muitas vezes, né, puxa-se de um lado muito mais, como o exemplo que eu dei desse Uber que a gente conversou essa semana, que um lado só estava dando demais, né? Então, todo projeto para dar certo tem que ter uma relação ganha-ganha, onde os 2 lados ganham. Tá? Então agora vai o recadinho para os pais, tá? Aqui nós vamos falar tanto com os pais quanto com os filhos. Uhum. Pais que são sócios de seus filhos, confie na educação que você deu ao seu filho. Se você teve a coragem de colocar ele como seu sócio ou aceitou o convite para ser sócio do seu filho, confie no que você ensinou para ele a vida toda, porque valores e princípios, ele independe do ambiente que você está inserido, né? Então, cultive o seu legado. Cultiva o seu legado. Como é que você quer que o seu negócio prospere se você não acredita na educação que você deu para o seu sócio? Certo? Porque, vale lembrar, a gente não foi criado para ser sócio de familiar. A gente não foi educado para isso. A gente foi educado para ser família. Uhum. Então, é um processo que você precisa ter noção que existe, tá? Tá. O seu jeito de fazer, pai, não é o único jeito. Não é o único jeito. E não é o jeito mais certo também. Não é o jeito mais certo também. Bom. Pode ser que seja, mas esteja aberto a novos processos, porque nos dias de hoje, com a tecnologia e com a inovação, os processos podem ser feitos de forma mais rápida e com menos custo. E isso gera o quê? Resultado positivo para a empresa, tanto financeiro quanto na relação desse grupo, não é mesmo? E a dica de ouro, né? A cerejinha do bolo para os pais. Mudar é difícil, mas fechar as portas por não aceitar que o mercado mudou é muito mais. Boa, repete. Mudar é difícil, pais, mas fechar as portas por não aceitar que o mercado mudou é muito mais. E assim, um filho colaborador feliz para desenvolver o que ele aprendeu, o que ele buscou de conhecimento, pensa na cifra. Pensa aí na cifra. Vai resultar no quê, Jaqueline? Em vendas. Quando eu fiz quando eu iniciei a minha carreira acadêmica, né? Quando eu fui estudar, a coisa que mais me vinha à cabeça era essa. Eu estou estudando para quê? Né? Se não for para implementar, se não for para o mercado, se não for para aplicar no meu negócio, eu estou jogando dinheiro fora. Vou gastar esse dinheiro com uma viagem, com uma coisa que eu gosto de fazer, com um lazer, e não com educação, já que isso não vai ser utilizado. Então, pai, mãe, pense nisso. Você investiu tanto na educação do seu filho, e por que não? Por que não utilizar isso em prol do resultado familiar dentro do negócio? Por que não? Por que tem que ser só do seu jeito, não é mesmo?
Eu estou aqui conversando com a Jaqueline Rocha, né? Ela é criadora do método Família Empreendedora. Para aquela família que tem um negócio, né? E desenvolve esse negócio já há muito tempo e de repente os filhos cresceram e aí se tornaram sócio desse negócio. Então, família empreendedora que faz a prestação de um serviço ou que vende um produto. Então, as orientações da Jaqueline é para essa família. A gente quer ver várias famílias aqui empreendedoras faturando, né, Jaque? Porque saco vazio não para em pé. Pelo amor de Deus, né? Aí. Agora o recado vai para os filhos, Elaine. Vai. Temos 1 minuto. Tudo bem. Filhos, façam por merecer esse legado. Tá. Confie na trajetória dos seus pais. Não é porque você sabe um processo novo que o que ele fez durante anos não tem validade. Tudo é aprendizado. Ninguém ganha uma discussão no grito. Impor a sua visão não vai resolver o problema, mesmo que você esteja certo, que seja o melhor para o negócio. Respeite a hierarquia, né? E porque por mais que você está dentro do negócio, Elaine, ainda são seus pais. Sim. Então, você também deve o respeito em relação a pai e mãe. E saiba, olha, essa é a dica de ouro para o filho. Saiba adaptar a sua fala ao jeito que o seu pai e sua mãe pode entender. As conclusões, Elaine. Comunicação e clareza na relação. Conheça os sonhos da sua família. Porque muitas vezes um quer uma coisa, outro quer outra, e você sabe disso? Você perguntou, você sentou para perguntar se a pessoa quer continuar no negócio, ou como é que ela quer que o negócio continue? Né? Respeite o caminho do outro, né? A história do outro, respeita a minha história, né? Literalmente é isso mesmo, respeite a minha história, respeite a história do seu filho, porque ela é diferente da sua. E, filho, também respeite a história do seu pai, muito porque bem. Se vocês estão onde vocês estão hoje, foi porque os seus pais começaram a vida de vocês. E não importa se foi certo ou errado, o que importa é que vocês chegaram aí com os aprendizados de tudo que aconteceu antes, né? Coloque o equilíbrio entre resultados da empresa e a relação familiar sempre em primeiro lugar, Elaine. E a nossa frase final: em uma empresa familiar, o maior lucro será a harmonia entre ser feliz e ter razão. Para fechar, é possível a família empreendedora ter um sucesso de negócio e faturar o suficiente para sobreviver? Sempre, Elaine. Pronto. Sempre. O que precisa ser feito é respeito, comunicação e processos bem desenhados. E acredite no seu negócio. É isso aí. Vamos dar tchau ali no YouTube, Jaque? Tchau, pessoal do YouTube. Jaqueline volta na